Bom, então sejam bem-vindos a esta nossa terceira aula do curso de Filosofia Moderna, né, do curso de Teologia para Leigos, do Instituto São João Crisóstomo. Me chamo Cleibson Américo, sou professor de Filosofia e estamos aqui, né, caminhando, né, com esse pessoal que gosta muito de estudar, passar no carnaval estudando, né, na certa, né, conforme as prescrições. Vamos continuar então, né, nossas temáticas. Alguns eu sei que estavam realmente estudando, né, alguns mandaram mensagem, mandaram foto de livro que estava lendo, que tinha uns que tinham comprado alguns livros, né, que a gente tinha aqui recomendado. Que bom, gente, que bom, né? Isso é muito bom, né? Ver, né, vocês caminhando, né, progredindo, né, se aprofundando, né, no conhecimento da filosofia é muito bom, né? Porque, como já disse, né, várias vezes, é o conhecimento da filosofia que nos prepara melhor para o conhecimento da teologia, viu? Fará sempre uma melhor teologia quem fizer uma boa filosofia. Isso está mais do que provado, né? Todo mundo concorda com isso, todo mundo que sabe bem disso concorda que uma boa teologia tem que ser precedida por uma boa filosofia, né? Porque é somente entendendo o homem e o mundo entenderemos melhor a Deus. Então, aqui nós fazemos este caminho, tá certo? E nós falamos na aula passada, né, a gente terminou falando um pouco do Guilherme de Ockham, porque o nosso tema que nós começamos na aula passada foi sobre o diálogo de fé e razão, como ele vem acontecendo, né, desde o mundo medieval até o início da modernidade. Boa noite, Felipe, bem-vindo. Do mundo antigo medieval até o mundo moderno. A gente depois vai tratar um pouco, né, de como isso se dá no mundo contemporâneo, né, que é o mundo mais próximo de nós. Mas só para recordar que este diálogo da fé e da razão, ou da fé cristã e do conhecimento filosófico, né, se inicia lá na antiguidade, né, no começo da Idade Média, sobretudo com São Justino e São Clemente de Alexandria. Esses dois pensadores são bem importantes quando nós tratamos desse tema, fé e razão. Né? Clemente de Roma, ou melhor, é Justino de Roma, né, que morre ali no século II, pelo ano 165 mais ou menos. Ele foi considerado o primeiro filósofo cristão, inclusive. Ele era um filósofo pagão e se converte e se torna um filósofo cristão. E com ele tem-se início nessa longa tradição da fé cristã estar em diálogo, em contato com o mundo filosófico, o que foi um grande ganho para o cristianismo. Mas não só para o cristianismo, mas também para a filosofia. Né? Ambas as realidades ganharam com este encontro. Né? Foi um encontro necessário, porque a fé cristã ela vai se nutrir de muitos elementos filosóficos, da linguagem filosófica, da semântica filosófica, e ao mesmo tempo também a filosofia ela acaba também se nutrindo de elementos novos que a fé cristã trouxe. Né? Alguns dogmas da fé cristã acabam também sendo importantes para a reflexão filosófica. Alguns dogmas ou doutrinas, como por exemplo a liberdade humana, a imortalidade da alma, a ideia de criação, a ideia de unidade, né, de um Deus uno. Isso também vai entrar na tradição filosófica e vai ser objeto de debates importantes. Né? O fato de Deus mesmo, né, se tornar um problema de reflexão, um problema filosófico, isso também deve-se ao cristianismo, né, tal qual esse problema é formulado na modernidade. Então, ambas as realidades ganham, se complementam, né, e vão se nutrindo, né, de pontos importantes e elementos que uma traz para a outra refletir. Tem até um. Deixa eu mostrar aqui um livro para vocês. Disso que eu falei, né, de como também a fé cristã, gente, ela acaba trazendo o problema de Deus. Inclusive, é o título de um livro, né, O Problema de Deus, que é também do padre Leonel Franca. É o mesmo autor daquele livro que nós estamos vamos usar aqui, né, algumas partes dele, né, A Crise do Mundo Moderno. Aí esse livro aqui, O Problema de Deus, ele também traz um pouco, né, como o problema religioso, a existência de Deus,
os atributos divinos, né, como isso, de algum modo enriquece também a tradição filosófica, né, como isso se torna uma filosofia da religião, né, como isso, vai trazer elementos, né, novos para o debate e para o diálogo, né, fé versus razão, ou fé e razão. Então, a gente viu um pouco disso, né, nessas aulas precedentes e como isso acontece no mundo medieval, sobretudo com Justino de Roma, com São Clemente de Alexandria, que já está ali no século terceiro, depois com Santo Agostinho, né, século quarto, e lá no auge da Idade Média com São Tomás de Aquino, né, no século XIII. Eu citei aqui alguns pensadores que estão entre os principais, mas claro que tem outros, né? Vocês sabem, já falamos que a filosofia medieval tem a sua vertente patrística e escolástica. A patrística é a filosofia medieval cristã, que vai do século II ao século VIII, mais ou menos isso, que ali por sua vez também se divide em duas, patrística latina, patrística grega, ambas com essas duas tradições, com seus importantes pensadores, né, no mundo grego, né? Nós temos ali São Basílio Magno, nós temos ali São Gregório de Nissa, São João Crisóstomo, né? Clemente de Alexandria e outros, e no mundo latino nós temos ali São Justino, Santo Agostinho, né, e outros tantos. E depois a segunda parte da filosofia medieval, que é a filosofia escolástica, a filosofia das escolas, das universidades, né? Aí nós temos ali Santo Anselmo, Santo Alberto Magno, vamos ter também Santo Tomás de Aquino, né, e outros pensadores importantes, né? E este diálogo que vinha se arrastando, sobretudo com um toque, assim, uma tonalidade mais amistosa, né? Porque a fé cristã, ela acabou dialogando muito bem com a tradição filosófica, e isso fez com que este diálogo, gente, fosse um diálogo amistoso, né? Um diálogo que não foi né, em termos assim de tensionamento, de radicalidade, não foi, né? Foi um diálogo amistoso. Um ou outro pensador, né, como Tertuliano, a gente viu, né, em filosofia medieval, Tertuliano vai ser um dos poucos pensadores cristãos que vão dizer, não, esta conversa da fé cristã com a filosofia pode ser muito prejudicial para a própria fé cristã. Ela pode se adulterar, pode trazer, absorver elementos pagãos, pode ser nocivo. Mas é uma exceção, né? Entre poucas exceções. A maioria e o que a tradição cristã, né, sempre seguiu foi a importância deste diálogo da fé cristã com a filosofia. E até hoje é o que se pensa, né? Até hoje é o que se defende. Já mostrei para vocês também aquele documento, né, do Papa João Paulo II, Fé e Razão, Fides et Ratio. É um documento super importante, né, para a gente entender bem, ler, né? Aqui também o Papa João Paulo II, ele defende, né, essa importância sobre as relações entre a fé e a razão. E o tema do documento é justamente esse, né? Fé e razão, Fides et Ratio, do Sumo Pontífice João Paulo II aos bispos da Igreja Católica sobre as relações entre a fé e a razão. Um documento muito importante de ler para a gente entender muita dessa coisa que a gente vem falando aqui, tanto na filosofia medieval quanto na filosofia moderna. Certo, gente? E eu estava até conversando com o Aldo, né, e outros falando sobre esses livros que eu vou citando aqui para vocês, que aí eu disse, rapaz, eu já citei tanto livro que eu não sei nem dizer pelo qual você deve começar. São livros tão bons que todos eles têm que ser começados ao mesmo tempo, praticamente, né? Então, você vai vendo aí, né, o que dá para ler no primeiro, o que tiver ao seu alcance primeiro, você vai ler no primeiro, né? Mas são livros que, né, em algum momento aí da vida tem que ler, porque são importantes. Tá certo, gente? Bom, então nós chegamos ali no fim da Idade Média, que foi o que nós falamos na aula passada, com uma outra, né, um outro início de direção, né? Não se pode dizer ainda uma outra postura assim, né, filosófica em relação à fé cristã, mas ali com Guilherme de Ockham, que era um frade, né, aí nós vamos ter uma outra postura, né? O Guilherme de Ockham ele vai começar a ter
né, uma postura. Ele, inclusive, depois foi excomungado, né? Se tornou depois um crítico do Papa, né? Um crítico da própria igreja também, né, de aspectos da teologia, da metafísica. Aí o Guilherme de Ockham, que embora fosse um religioso, ele vai abrir muito, gente, a brecha para a crítica que viria subsequentemente. É importante entender, né, que o Guilherme de Ockham ele vai ser um pensador que vai abrir as portas para a crítica que viria depois dele. Porque as críticas que ele faz à igreja ainda não são das maiores. Né? Das maiores vão ser as que vão vir depois dele, né? Com alguns elementos que ele abre, né? Que ele propicia, né? Que ele vai ali lançando, né? Implantando, lançando as bases. Aí é que vai realmente se tornar um momento bastante crítico. O Guilherme de Ockham ele de algum modo começa a enterrar, veja, começa a enterrar o auge mesmo, né, da filosofia escolástica. Não é ele o único a fazer isso, obviamente, mas ele é um dos nomes pesados nesse sentido, né, de começar a enterrar o auge, né, aquela importância toda que teve a filosofia escolástica. E, consequentemente, gente, há também é, e colocando a dogmática da igreja sob a condição de objeto também de crítica. E isso era uma das coisas que alguns de vocês até tinham perguntado, né? Eu lembro que a Áquila tinha perguntado sobre isso, né? Outros também tinham, é, perguntado qualquer coisa, mas é isto. A visão do Guilherme de Ockham já vai diferir da de São Tomás. Inclusive, eles têm bastante divergências. O Santo Tomás está primeiro, o Guilherme de Ockham vem depois. Eles não se conheceram pessoalmente, claro, né? Mas do ponto de vista doutrinal, tem acentuadas divergências entre o Ockham e o Tomás. A gente elencou alguns pontos, né, na aula passada, onde falamos sobre a metafísica, né, aquela coisa dos universais, né, a divergência que o Ockham vai ter com Santo Tomás e, consequentemente, com Aristóteles. Também em relação à Teodiceia. A Teodiceia, gente, é a defesa de Deus, a defesa racional de Deus. O nome disso é Teodiceia. É um dos pontos de divergências frontais entre o Guilherme de Ockham e Tomás. É quanto à Teodiceia. Essa palavrinha é uma palavra importante vocês tomarem nota, porque aqui e acolá vocês vão estar vendo algo sobre Teodiceia. Teodiceia, né? Teodiceia quer dizer basicamente defesa de Deus. A palavra Theo significa Deus, né? Como quase todas as palavras que possuem essa partícula. Theo significa Deus e Diceia vem de Dikein. Dikein significa justiça. Isso aqui são vocábulos gregos, né? Termos gregos, certo? Teodiceia, Dikein. A defesa de Deus. Né? E para os que estão chegando agora, né? A Hélida e outros aí, vocês já vão se acostumando, né, com essas coisas assim, algumas expressõezinhas que nós usamos, o Breno, né, enfim, né, de grego, latim, porque quando cai na prova vocês estarem já familiarizados, viu? Vocês já vão ficando ligados aí, né? Não, Marley, diga aí. Felipe. Mas não é nada que possa assustar, né, gente? Quem é que vai saber falar de Teodiceia em grego? Tem. Pior, pior que logo de primeira assim é pior, né? Deixar a pessoa se acostumar. Agora já começou. E preparando o espírito. Mas vai dar tudo certo. Gente. É verdade.
Mas vai dar certo, vai dar tudo certo. São duas, né, Ellison? Vai dar tudo certo. Eita. Bom, então, gente, vejam, até a Odisseia, né? A defesa de Deus. Até a Odisseia, inclusive, vai se tornar um ramo mesmo de estudos filosóficos, né? Que trata acerca de Deus, de defender Deus, de advogar em favor de Deus. E por que advogar em favor de Deus? Porque não raramente Deus acaba sendo culpado, responsabilizado por muita coisa, né, que o ser humano faz e se coloca a culpa em Deus, né? Como, por exemplo, a existência do mal. Houve aqueles pensadores que disseram: ó, o mal só pode provir de Deus, porque se Deus criou tudo e tudo que existe veio dele, então é claro que implicitamente o mal também veio dele, né? Direto ou indiretamente veio dele. Então, diante dessas acusações de Deus, né, diante dessas acusações da, né, potencial não absoluta bondade de Deus, né, se desenvolve uma teodiceia para justificar Deus, para dizer: não, Deus não é o autor disso aí. Deus não é o autor do mal. O mal realmente existe na criação. O mal ele está dentro mesmo aí, né, do que Deus criou, mas não por causa de Deus, né, não por causa de Deus, e nem era plano de Deus a existência do mal. E aí é onde entra toda a discussão sobre a liberdade humana. A liberdade humana que é um bem, mas pode ser ter o livre-arbítrio mal usado e isso ocasionar o mal, né? Então, até a Odisseia, que até a Odisseia, inclusive, esse ramo filosófico surge na modernidade, sobretudo com um pensador chamado Leibniz, né? Que quem estuda ali física, matemática, vê algumas coisas lá do Leibniz, né? O Leibniz é um pensador da filosofia, mas também das exatas, né? Da matemática, da física. E aí, gente, em relação até a Odisseia, ou seja, essa defesa de Deus, nós vamos assistir a algumas divergências frontais entre a doutrina de Santo Tomás, que é a doutrina mais aceita, né, pela igreja, e a doutrina do Guilherme de Ockham. E quando eu falo assim a doutrina de Santo Tomás, vocês, né, vão entendendo Santo Tomás, Santo Agostinho como doutores da igreja, né, cuja produção teológica e filosófica serve muito de base para a própria teologia católica. Não que a teologia católica ela absorva tudo que os pensadores, que os doutores produziram, não é assim. Mas que o conjunto dos doutores, eles sim é que propiciam, as bases da doutrina católica. Porque a doutrina católica não se baseia apenas nas reflexões racionais dos doutores, mas, sobretudo, nas Sagradas Escrituras, na revelação, somados a isso, claro, aí sim, a produção doutrinária dos Santos Padres, né? Diz, Jéssica. Ah, é o Leibniz. Se escreve Leibniz. Leibniz. Se escreve Leibniz. Nada, Jéssica. Isso. Leibniz. Você conhece alguma coisa do Leibniz, Breno? Cadê o Breno? Se quiser falar alguma coisa aí, comentar, fique à vontade, viu? Não, tá um pouco menos. O lá, deixa eu ver aqui o ano exato da morte dele. Ah, tá ok. O Leibniz, ele morre. Não, é 18 mesmo, Felipe. É 18 mesmo. 1716. Por ali assim, é 18 mesmo, viu? Uhum. Ele nasce, né, no século 17, mas morre no 18, é isso mesmo. 17, 18 ele. É um pensador importante, viu, gente? Depois a gente vai ver alguma coisa sobre ele. Então, nós vamos ter essas divergências frontais, né, entre o Ockham e o Santo Tomás, porque, como a gente viu na aula anterior, Santo Tomás defende que é possível e até necessário uma racionalização acerca de Deus. Ou seja, de demonstrar racionalmente, né, de tentar provar, demonstrar que Deus existe por argumentos racionais. Para Santo Tomás isso é absolutamente possível. A razão natural é capaz disso.
É a razão por si mesma, né? Mesmo sem essa necessidade de uma iluminação especial, conforme defendia Santo Agostinho. Santo Tomás diz, não, pela própria razão natural, o ser humano ele é capaz de racionalizar Deus, né? De tentar demonstrar que Deus existe. A razão é capaz disso, porque a razão foi dada pelo próprio Deus. E como a razão foi dada pelo próprio Deus, é possível criar argumentos que justifiquem a existência de Deus, as evidências de Deus. E São Tomás escreve isso na Suma Teológica, né? Na questão 2ª, artigo 3º da Suma Teológica, São Tomás cria aquela famosa doutrina das 5 vias. Né? Quem nunca leu sobre as 5 vias, né? Depois, já devido à semana aí, estudar sobre as 5 vias. Né? E é só você colocar lá no Google, doutrina das 5 vias, né? O que mais tem isso aí? Para entender como São Tomás ele estrutura essa argumentação racional a partir de argumentos a posteriores, ou seja, argumentos que pertencem à própria experiência do sujeito, né, recorrendo aos sentidos mesmo, à empiria, como a partir da observação e dos sentidos e da racionalidade natural, da razão natural mesmo, como o homem é capaz de justificar a Deus, a existência de Deus. Certo? Já em contrapartida, o Guilherme de Ockham vai dizer que não é possível. Né? Não é possível essa justificação de Deus. Né? Uma teodiceia não é possível. Não é possível. E aí o Guilherme de Ockham, que é um pensador que está muito ali no âmbito da lógica, gente, ele tem muito escrito sobre lógica, é um pensador que é muito também conhecido no âmbito da lógica. Ele vai também, né, colocar a existência de Deus sobre termos lógicos, né? E aí ele vai, só que caminha por outro caminho, né, dessa insuficiência da razão. A direção que Guilherme de Ockham vai tomar é na direção de uma insuficiência da razão. A razão ela não consegue, não dá para ela estar provando a existência de Deus. E com isso, soma-se a outros elementos do pensamento do Guilherme de Ockham, quando ele aponta para numa direção contrária às essências universais, aí nós estamos falando aqui de metafísica, né? As essências universais, o que existem são os indivíduos concretos, nada de essências universais. E são esses apontamentos que o Guilherme de Ockham vai fazer que vai abrir algumas brechas aí para os subsequentes pensadores, né, os que vêm aí um século, dois depois, começar a tecer também algumas críticas às formulações dogmáticas, teológicas, metafísicas, né? Nesse sentido, o Guilherme de Ockham acaba sendo um combustível. Muitos pensadores subsequentes vão ver em Guilherme de Ockham um combustível que precisavam para a crítica, a teologia e a metafísica. Tá indo claro, gente? Isso querem perguntar alguma coisa, comentar, sei lá. Tudo indo certinho aí, né, Jéssica? Chave que estão em planos diferentes, em ordens diferentes. Né? Mas é por aí mesmo. Né? Então, quando ele aponta para essa insuficiência da razão, quanto, né, no que diz respeito aí até a Odisseia, é apontando para isso mesmo, né, que Deus está num outro plano e que a razão humana, né, pela razão, não dá para estar formulando essas demonstrações racionais. Quem vai, inclusive, né, tecer uma crítica parecida, né, a esta de Guilherme de Ockham é Immanuel Kant, já no fim da modernidade. Né, o Kant também vai falar das insuficiências da razão, né, dos limites da razão, né, que a razão pura em si mesma, a razão, a razão mesmo, né, ela tem uma insuficiência de adentrar no mundo metafísico. Não dá. Para o Immanuel Kant não dá para a razão adentrar no mundo metafísico, porque é o mundo do desconhecido. Né? O que a razão consegue, no máximo, formular são suposições. Né? São suposições transcendentais, que ele vai chamar depois de ilusões transcendentais. Né? Que, ainda que fale, mas não dá para ser um conhecimento seguro, porque não é verificável. E a gente vai ver, gente, ao longo aqui das nossas aulas, que um pensamento predominante na modernidade é a ideia de que só é confiável o que é verificável. Vocês tomem nota disso. Né? A modernidade
ela é marcada, né, por este princípio, que só é confiável o que for verificável. E aí verificável, Felipe, é no sentido mesmo de experimentável. O que for experimentável, experienciável, acessível, alcançável aos sentidos, aí sim é digno de confiança. Agora, tudo que foge disso é passivo de desconfiança, porque não é verificável. Diz Aldo. Olhe, o Guilherme, na verdade não é quem, são alguns pensadores, né? Mas o Guilherme de Ockham, ele aponta nessa direção. Depois, os filósofos empiristas, sobretudo David Hume, né? Se escreve David Hume. David Hume também vai nesta direção. David Hume vai nessa direção. O Kant também vai nessa direção. O Immanuel Kant. É, e aí, depois, um pouco mais na frente, o Augusto Comte vai também nesta direção. Augusto Comte. E todos os pensamentos materialistas, os pensadores materialistas positivistas vão nessa direção. E os cientificistas. Não, não. É. Aí, essa tendência, né, desses pensadores, que são muitos, ao longo de 2, 3, 4 séculos aí, de colocar, categorizar como digno de confiança o que é verificável, tudo isso vai se basear muito na metodologia científica, inclusive, né, porque são pensadores influenciados, né, por uma concepção radicalizada da ciência, né, a ciência como aquela instância capaz de explicar todos os fenômenos humanos, né, como aquela que tem a palavra mais segura porque ela lida com coisas verificáveis. Influenciado por essa tendência cientificista, que o cientificismo é justamente uma tendência de considerar que a ciência ela é capaz de explicar as coisas fundamentais da existência e que só ela tem a palavra segura. Isso é cientificismo. Não é? É considerar a ciência a instância suprema de explicação da realidade. O nome disso, gente, é cientificismo. Que isso acaba sendo um problema, não é? Acaba sendo um problema porque acabam absolutizando uma atividade do intelecto humano, que é a ciência, e colocando-a, não é, numa instância que ela própria não tem, que é essa de estar na condição de explicação última da realidade. Aí alguns pensadores modernos vão embarcar por aí. Ou seja, só é verdade o que a ciência comprova. Só é verdade o que é verificável. E é verificável o que a ciência consegue verificar. E quando eu falo que esses pensadores, né, muitos vão considerar que só é digno de confiança. O que é verificável é o que é verificável cientificamente. Compreendem? Que isto, gente, olha, vai ser uma tendência muito forte na modernidade, viu? E que isso vai, de algum modo, entrar para a cultura contemporânea. Nós, de alguma forma, nós somos herdeiros disso. Hoje, ainda hoje, nós temos, né, isso eu falo enquanto sociedade, né, enquanto civilização, ainda enquanto cultura, né, ainda hoje nós temos muito essa percepção, essa ideia de que o que é cientificamente provável é mais confiável. E não são poucas as pessoas que defendem explicitamente isso. Eu só confio no que a ciência prova. Né? Muita gente na academia mesmo, nas universidades, usam isso como um mantra, né? Como um princípio ético. Eu só acredito no que a ciência prova, no que a ciência comprova. O nome disso é cientificismo. É como que uma doença de considerar que a ciência tem as explicações supremas e últimas da realidade. E que nada para além da ciência é fidedigno, é confiável. Isso é um problema. Mas só que é um problema que perpassou a mente de muita gente até hoje. E isso se torna um problema, gente, porque a ciência é uma atividade humana entre as outras atividades humanas. E que ela não pode ter a explicação para tudo. Você quer ver um exemplo prático, simples, de uma coisa que a ciência não pode ter explicação? É para o fato da existência de tudo, ao invés do nada. Não dá para provar cientificamente que tem que existir tudo ao invés do nada.
Não dá para provar que tudo que está aí tinha que estar aí. Não dá para provar isso. O que a ciência vai se limitar é a tentar provar, demonstrar, racionalizar como as coisas que estão aí funcionam, do que elas são compostas, quais são as leis que regem a natureza. Ou seja, a coisa já dada, a ciência vai se debruçar em partes, né, dessa realidade, tentando decifrar as leis, a regularidade dos fenômenos humanos, dos fenômenos naturais ou humanos, né? Mas as coisas que já estão. Agora, por que que é assim, não de outra forma? Isso já não tem uma resposta científica. Porque isso vai entrar muito no âmbito da metafísica, que é a ciência filosófica que busca as causas primeiras. Porque a metafísica, né, que é a ciência do ser enquanto ser, é um ramo filosófico que vai buscar, tentar buscar as origens primordiais de tudo. Que a metafísica não vai se limitar a a demonstração de como as coisas são, mas é por que que é assim. Essa é a questão filosófica fundamental, que é aí onde nós vamos ter, né, uma crítica da filosofia à ciência. A ciência demonstra como as coisas são, mas a filosofia vai mais além. A filosofia é a atividade, né, de se perguntar por que que é assim. Não é simplesmente como é assim, mas por que que é assim? E por que que tinha que ser assim, não de outra forma? Então, com isso, nós entramos no âmbito da metafísica, ou seja, né, das explicações das coisas que estão além do mundo físico, que estão para além. Compreende? Mas olha, essa tendência, gente, de considerar a ciência como a instância suprema e a mais certa da realidade é uma tendência muito forte na modernidade. Né? Muito forte mesmo. E que a cultura contemporânea acaba também sendo herdeira disso. Sobretudo porque a cultura contemporânea, que é a nossa, né, do século XVIII para cá, é uma cultura muito marcada pelo materialismo. Nós somos uma cultura muito marcada pelo materialismo. De, no sentido de que é confiável que está materialmente posto, visível, dado. Aquilo que é materialmente alcançável, experienciável. Nós somos muito assim. Então isso é uma forte tendência a considerar o que é material mais confiável do que o que é imaterial. Por exemplo, não são poucas as pessoas e pensadores, claro, né, que defendem hoje em dia a mortalidade da alma. Que a alma existe enquanto está aqui. E há aqueles até que defendem que não é alma, é energia ou qualquer outra coisa lá. Porque a imortalidade da alma é uma coisa imaterial. E como nós estamos numa tendência bastante materializada, há uma grande suspeição e desconfiança em relação à imortalidade da alma. Então não são poucos os pensadores materialistas, cientificistas, né, positivistas, que vão dizer assim, olha, o que é certo, o que é fidedigno, é o que está materialmente visível, que está materialmente dado, alcançável aos sentidos. Tudo que está para além é suposição. Ou suposição religiosa, ou suposição metafísica, enfim. Mas que não é provável, não é absolutamente confiável. São suposições. Então, pensadores como Ludwig Feuerbach, que depois a gente vai ver um pouco sobre ele, Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche e outros pensadores vão nesta linha, né, de considerar como fidedigno do que é imanente. Diz, Felipe. Não, então, pronto, a mesma coisa. A gente não pode. Ah, Ludwig Feuerbach. Deixa eu anotar aqui o nome. Feuerbach. Se escreve Feuerbach. Tá bem clarinho esse. Cadê? Se escreve Feuerbach, né? Feuerbach. Ludwig Feuerbach, um pensador alemão, influenciou muito Karl Marx, né? Inclusive a tradição marxista, né? do hegelianismo de esquerda.
Então são pensadores que vão, né, estabelecer, gente, estes princípios filosóficos do materialismo. É confiável que é materialmente alcançável e compreensível. Tudo que está para além é suposição, ou até, alguns vão dizer, ilusões transcendentais. Entende? E aí os pressupostos metafísicos, teológicos, tudo vão entrar nessa crítica aí, né? É onde também começa uma profunda crise de fé na cultura. Porque, veja, na modernidade, ao mesmo tempo que vai se estabelecendo o materialismo e o cientificismo, isso consequentemente geraria uma grande crise na cultura, uma grande crise de fé na cultura. Por que, que a nossa cultura de hoje mesmo, de hoje, ela é herdeira, né, de uma grande crise de fé e nós assistimos isso muito visivelmente, uma profunda crise de fé na cultura. Né? Uma crise de fé assim que está estabelecida. Cada vez mais a sociedade se afasta da religião, né, dos pressupostos religiosos, porque isso já vem herdando, né, de 3, 4 séculos aí de questionamentos, né, de tendências filosóficas, cientistas, né, enfim, de questionar as bases fundamentais da religião, as bases metafísicas. Então isso tinha que realmente desaguar numa profunda crise de fé do sujeito moderno e contemporâneo, e sobretudo contemporâneo. Então, tendências de pensamento, né, como o materialismo, positivismo, iluminismo, que depois a gente vai falar um pouco sobre eles, né, são tendências de pensamento, gente, correntes de pensamento que vão gestar, né, uma cultura muito materialista, de confiar apenas no que é material. Que isso vai se traduzir, inclusive, né, na rua, na vida mesmo das pessoas. Hoje em dia, não raramente você acaba assistindo, né, conversando com pessoas que têm um pensamento totalmente imanentista e materialista e que a pessoa não sabe nem a origem disso, dessa opinião que ela julga ser dela. Como, por exemplo, quando a pessoa diz assim: olha, meu filho, a gente tem que procurar a felicidade, procurar viver bem, enfim, né? Aqui neste mundo, porque quando morre acaba tudo, viu? O que nós temos é só isso aqui. Né? A única coisa certa que nós temos é aqui, pronto. Veja, isso é um pensamento materialista. Sim, mas ainda assim, como é que isso se justifica? Que, embora esteja invisível, mas está no mundo material. É. Tipo, as ondas eletromagnéticas, por exemplo, né, que são coisas invisíveis, né? Como é invisível um Wi-Fi, a gente não vê um Wi-Fi, por exemplo, né? Mas aí se considera como material não necessariamente o que é visto, mas o que está no mundo material. Então a energia, né? Os elétrons, a gente não vê, tipo, a energia a gente não vê, mas sabe que ela está aqui no mundo imanente, no mundo material. Ou seja, quando a gente fala material, não é necessariamente matéria viva, assim que a gente possa, mas aquilo que está dentro deste mundo e de alguma forma alcançável aos sentidos, entendeu? Então, gente, a nossa cultura contemporânea vai ser muito herdeira disso, né? Veja que essa tendência começa nos círculos intelectuais, nas academias, nos salões, né, da Europa, enfim, começam nos círculos, nos pequenos círculos intelectuais, e um dia isso vem para o dia a dia das pessoas. Porque já diz o Augusto Conte que nada está na literatura que um dia não esteja na vida de um povo. Então, tudo que está na vida de um povo um dia esteve na literatura, esteve nos círculos intelectuais. Então, essa desconfiança em relação à imortalidade da alma, à eternidade, isso começa nos círculos intelectuais. Essa ideia né, de que não há, o que é somente está aqui, o que é apenas a existência material, isso começa lá, até chegar na boca das pessoas no dia a dia. Aí às vezes você vê uma pessoa aí na sua rua, senhorazinha, dizendo, não, meu filho, a gente só tem isso aqui, viu? Quando morreu, acabou-se. Ou seja, a existência não se prolonga para além daqui. Essa opinião que ela está dizendo, isso tem 200, 300 anos de tradição.
Ela diz que é dela, mas tem gente lá atrás que ela sabe, nem imagina quem seja. Compreendem? Olhe, um exercício interessante, né, é a gente investigar, tentar mapear as origens dos nossos pensamentos, das nossas ideias, né? Por que que a gente pensa o que a gente pensa? Interessante tentar mapear isso aí, né? Por que que nós pensamos o que pensamos, do modo como pensamos, né? Qual é a origem disso? E se a gente for mapear, a gente vai, né, ver que muito do que nós chamamos de nossa opinião tem origem há 200, 300, 500 anos atrás ou mais. Ó, isso é um negócio que dura a vida toda, viu? Isso pode até ser um exercício mesmo escriturístico, né? De, tipo, as nossas certezas. Né? Todas as nossas certezas. Muitas das nossas certezas vêm muito do cristianismo, né? Da religião cristã. Muitas das nossas ideias, do que nós defendemos como verdade mesmo, vem de tradição cristã ou de tradição filosófica clássica. Né? Então, quando, por exemplo, a gente diz assim, a alma é imortal. Tipo, a ideia que a gente tem, a alma é imortal. Então, nós pensamos isso, que a alma ela é imortal, que a nossa vida se prolongará para depois daqui. E é um pensamento. Aí a gente pode investigar como é que começa essa ideia de imortalidade da alma. Pronto, a gente vai tentando investigar isso aí. E cada uma das nossas ideias é uma pesquisa longa, não é? Muito interessante. Né? Porque a gente começa a descobrir coisas que tá há mais de um milênio atrás e a gente tem nossa cabeça e nossa boca para falar. Porque o que nós chamamos de nossa opinião, gente, nossa opinião, na verdade é um composto, uma síntese de várias coisas que a gente vê, aprende, enfim, né? E sintetiza e diz, eu acredito nisso. Essa é a minha opinião. Mas o que nós chamamos de nossa opinião sempre teve quem pensou isso, viu? E são pensadores que estão há séculos de distância da gente. Isso vai se perpassando, né, no etos cultural. Isso vai sendo passado pela linguagem, pela cultura, pelo que a gente lê, ouve, aprende e assim vai. Pois é, entendem? Então, tipo, essas aulas que a gente está tendo aqui, né? Daqui vocês vão adquirir muitas opiniões que têm milênios, têm séculos de distância aí. E a gente vai adotar porque a gente se identifica, são opiniões que a gente entende como verdadeiras e vamos adotar. E quando a gente vai mapear essas nossas ideias, nossas certezas, né? Isso por si só tem um monte de gente pensadora e de um monte de coisa aí por trás. E que é assim mesmo, isso é natural, viu? Tem que ser assim mesmo. Você vê que uma criança ela não nasce com nada disso, né? Porque que a criança ela tem que ser ensinada a cultura, a linguagem, os valores, para ela ser herdeira dessa longa tradição. Porque a criança ela não cria um código moral para ela do nada. Os pais é que têm que introduzir um código moral que já existe. Ensinar para ele o que é certo, o que é errado, né? Ensinar a linguagem, os termos, os significados, e assim vai. Você vê que a gente vai ensinando palavra por palavra, depois ensina a fazer os links. Em vez de dizer, quero, sei lá, é, andar e brincar. Aí a gente aprende a fazer um link. Vou andar e brincar, aprende a fazer essa soma, né, dar sentido às frases, e assim vai. E tudo isso a gente está ensinando a criança a herdar a cultura, a linguagem, e é assim, né, a coisa simplesmente é assim, isso não é nem bom nem mal, é assim. Agora, é nesta transmissão da cultura que vai também a transmissão das ideias. E aí onde é que está? Né, quando a gente pensa na educação infantil, que tipo de cultura, que tipo de ideias nós queremos que povoem a mente das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos alunos, né? Quais são as ideias que nós queremos que povoem a mente deles? É aí onde é que está um negócio delicado e perigoso. Porque a depender do conjunto de ideias que você vai fazer povoar na mente da criança, ela vai tomar uma direção. É por isso que a educação formal e também a educação familiar é um negócio muito sério de se fazer.
E nesse sentido, os pais acabam tendo uma responsabilidade assim gigantesca de transmitir à cultura os valores certos. Porque se ele não transmitir os valores certos, né, os valores que são consagrados, né, pela tradição, enfim, né, os valores que elevam realmente o espírito humano, né, elevam o ser humano, né, a sua alta dignidade. Se não transmite isso, né, pode transmitir o contrário, da baixeza mesmo do espírito. E aí onde se faz importante, por exemplo, a por que que a musicalidade é um elemento importante de cultura e que a gente tem que introduzir a criança na musicalidade do jeito certo. Porque se você transmitir a musicalidade que degrada o ser humano, ele vai crescer nisso. Então você tem que transmitir uma musicalidade que eleva a dignidade humana e não que rebaixa. Porque imagine, se tem um tipo musical, letras musicais, estilos musicais, que falam da dignidade da mulher, né, que fala da dignidade humana, e você troca isso por um tipo musical que coloca a mulher como cadela, como objeto, como não sei o quê, é claro que você está colocando um valor de degradação humana, entende? Então até isso os pais têm que saber filtrar. Diz, Rafael. Do Estado. É. Que aí a gente tem em alguns pontos positivos e outros muito arriscados. Porque quanto mais tempo a criança passa na escola, mais ela está absorvendo coisa. Né? E aí a responsabilidade do professor é muito grave. Né? Porque o professor tem, né, uma responsabilidade e que se ele não usá-la bem, acaba transmitindo coisas erradas para a cabeça da criança. Né? É por isso que eu acho que no julgamento final o professor vai ter um peso a mais, viu? Olha, quem for professor, se ligue, quem for professor no julgamento vai ser um pouco mais severo, porque a gente tem um poder muito grande de transmitir ideias erradas para as crianças. É de tudo. E matemática, pronto, diz Marli. Exatamente. Sim, sim. Isso, eu entendo isso perfeitamente, Mari. Agora, um problema que se apresenta é quando os pais transferem a responsabilidade da educação para a escola. Aí começa um problema.
Não, eu entendo perfeitamente. Sim, sim. E o que eu vejo é assim, é uma sutileza, que quando oi, Graça. Tá difícil. É, tá difícil, tá difícil. Eu tenho que fazer a nossa parte, embora eu seja um pouco pessimista, assim, nesse sentido de melhora, sabe, eu acho que a melhora, vai, mas eu acho que é a muito longo prazo, sabe, eu acho que essa geração que tá aí não é menos de meio século não, que o negócio melhora não, viu. Tá difícil, tá difícil. É,
eu acho que Jesus vai voltando disso aí, porque o negócio tá ficando meio ruim nesse mundo. Bom, muito bem, gente. Então vamos dar uma paradinha, né, para um recreiozinho. Daqui a 5 minutinhos a gente volta, certo? Fiquem aí.